Tem uns meninos bom novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá. Presidente, e falando em romper barreiras, em luta, em guerra, em partir pra cima mesmo, temos aqui um convidado especial, Márcio Correia, seja bem-vindo. Meu muito obrigado pela sua presença. Você que participou de toda essa história, de toda essa luta, que hoje em dia, graças a Deus, a periferia é atendida de uma maneira bem legal na área do transporte. Falta muito a gente conseguir, na realidade, a conquistar, porém você é um desses caras que brigou ali, lutou junto com o Guilherme Correia para que isso acontecesse. Primeiramente, agradecer o convite seu, Luiz, Guilherme, é uma honra estar aqui fazendo parte do primeiro podcast do Salve Periférico, né? Um movimento que eu conheço não de ouvir falar, mas de andar junto, de conhecer. Tem uma frase sua, Luiz, e do Guilherme, que eu admiro muito. Você quer saber o que a comunidade precisa? Vai lá amassar barro junto com eles, vai andar com eles, que aí você vai entender o que é o Salve Periférico. O Salve Periférico é isso. Então eu falo de a minha honra de estar aqui com vocês é porque eu admiro muito esse projeto, faço parte desse projeto como apoiador e estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês, viu? Obrigado. E num bate-papo mais descontraído, Guilherme, conta um pouquinho dessa história sua e do Márcio, como começou, como era a briga, como começou com essas combis aqui, que eram as combis que o pessoal andava antigamente. Lógico que depois, antes tinha carroça, né? Que os caras brincam. Que veio a carroça. Fora as carroças, pirueiro já. Pirueiro já. Era essa daí. Isso aí foi muito legal. É verdade. Então, essa história é uma história legal de se falar. Márcio, e você? O que você tem a me dizer em relação a isso? Essa história maravilhosa. A história é muito interessante, né? Tempo, É uma né, viagem no tempo, né? Eu conheci o Guilherme e, cara, quando a gente se conheceu, ele chegou até mim e o Guilherme sempre foi um cara sonhador. Eu falo que o Guilherme enxerga um pouco além da curva, né? E nem no nosso maior sonho, nem na nossa maior ambição de conquista, nós imaginávamos levar o transporte alternativo aonde a gente levou, né? Porque naquela época existiam os Barões da Catraca, né? Na Zona Norte, especificamente, era comandado pela Brasil Luxo, através do seu Belarmino, e para os mais antigos chamava Nações Unidas, a outra empresa que era do Garcia, que eram os dois empresários top da época, né? E o transporte surgiu pela necessidade do usuário de precisar, o povo precisa transitar. Não importa quem vai oferecer, quem oferecer o melhor serviço vai levar. E o transporte alternativo fez isso. Levou o povo mais com rapidez, com segurança, e foi aí que nós fomos conquistando. Agora, até a legalidade foi uma história bem longa, né? Umas passagens aí, Márcio. Conta aqui tá aqui com o nosso amigo Luiz, aqui não o presidente do Salve, aqui é o nosso amigo, para ouvir um pouco da nossa história aí. Bom, cara, a nossa história é bem maluca, né? O Guilherme sempre foi esse cara, além do tempo, né? Um dia nós estávamos sentados lá na associação, né? Tínhamos começado um projeto para tentar legalizar algumas linhas ali da região de Santana. Você vê como nós pensávamos pequeno, não tanto do tamanho que chegou. E aí um dia o Guilherme chegou, estava tendo uns movimentos na cidade, na época, se eu não me engano, o Guilherme era o Pita, o prefeito, né? 96, era isso? Mas conta da associação primeiro, que era uma associação só de... Ela existia de Ninguém fato, mas não existia de direito, né? Porque é verdade, o transporte deu tão certo, o alternativo, por causa da necessidade do povo transitar, que eles abraçaram o transporte, a lotação, porque começou a sair do ponto A para o ponto B muito rápido e o povo apadrinhou a gente. Só que o Guilherme enxergava e entendia que aquilo era um movimento que poderia acabar se não tivesse legalidade, né? Precisava achar o caminho para legalizar. E esse projeto de legalizar precisava criar uma entidade, uma associação, e foi aí que começou o projeto ATA, onde o Guilherme começou... Ata Norte, né? Ata Norte. E é engraçado, Guilherme, que eu lembro bem, uma vez nós estávamos batendo um papo, estava tendo aquele movimento na cidade, né? Era sem teto, o pessoal... E esse cara levantou para mim e falou assim, era já quase 8 horas da noite, ele falou, amanhã eu vou falar com o Pita, nem que seja na marra, nem que eu tenha que me amarrar lá. Eu olhei, sabe quando você não acredita? Você não acredita que ele tá falando Poderia aquilo? chegar ao ponto. Não, que aquele poderia fazer... Daqui a pouco eu chego de manhã, o Guilherme nas primeiras páginas de jornais, ao vivo na televisão, o Guilherme se acorrentou lá no Palácio das Indústrias, né? Puta e que queria pariu. falar com o Pita de qualquer jeito. Aí eu vou. Verdade. Vamos fazer um bate-bola? É verdade. Conta um pouco disso daí. Então, o que acontecia? O Pita, né, Deus que o tenha, hoje faleceu aí, mas o Pita, ele teve 2 momentos. Um momento dele, quando ele estava bem no governo, ele era contra.
como toda a grande sociedade, o nosso trabalho, que era um trabalho tido até então como clandestino. E aí ele não atendia ninguém. Quem fosse do baixo clero, vamos chamar peãozada mesmo, ele não atendia. E aí eu falei para ele, esse cara vai me atender, pô. Eu vou ir lá, ele vai me atender. E aí eu falei para ele que eu ia me amarrar lá, ele não acreditou. Ele era o nosso presidente na época, apesar da associação ser só de boca, porque ninguém queria a responsabilidade, mas ele era o nosso presidente e a gente respeitava ele como presidente. Falei, eu dei satisfação para ele, vai atender. Me amarrei no portão de entrada do cara, corrente, pus o cadeado, travei, mas a chave eu deixei com os caras, com os outros pirueiros. E quando os caras foram dar a volta que a prefeitura era lá no Parque Dom Pedro, foram dar a volta, tinha manifestação, a gente não sabia. E aí eu fiquei amarrado ali, com a boca, com as paradrapos, só falo com o Pita, e amarrado ali, e o GCM ficou em choque, o Pita tava para chegar, e aí a hora que eles chegaram lá, eu lá amarrado lá. E comecei a passar um apuro ali, e cacetete no fígado, que os caras dão um calor, não tem como, né? Sai daí, né? E amarrado ali, o prefeito não ia poder entrar na casa dele, e naquela ali eu fui socorrido pelo Movimento Sem Teto, né? Eu devo essa daí para os companheiros aí do Movimento Sem Teto que chegaram lá no movimento também, que queria casas populares, e foi o pessoal que, pô, tá batendo no cara, qual é que é? E veio e me deu uma força. Mas nessa daí eu fui conduzido pro DP, né? Tivemos aí um advogado que era um freelancer nosso, que a gente não tinha dinheiro para pagar o advogado. E aí foi o primeiro evento pesado aí que nós fizemos contra o governo. Mas teve vários outros aí que vale a pena contar, né, Marcelo? Então, nessa história toda, na realidade, nós vamos ter muito tempo de falar do transporte. Bem porque o transporte dentro da periferia é de extrema importância. Mas, Márcio, o que você acha que os movimentos na época, eles tinham de bom, assim, essa conexão, essa cumplicidade? Antigamente os movimentos realmente eles iam para a rua de uma maneira organizada. Como era um pouco isso dentro do transporte? Você que fazia parte dessa história aí junto com o Guilherme. Então, na verdade, tinha essa coisa de legalizar, mas era uma coisa que as pessoas, né, o povo, na verdade o povo espera muito por alguém tomar atitude, né? E o Guilherme, na época, à frente desse movimento comigo, e falava, a gente tem que ir pra rua, vamos movimentar. E movimentava o pessoal, só que ninguém queria ir para as ruas, só acontecia quando vinha o calor por parte da prefeitura, poder público, para poder prender as peruas. E aí a gente fazia aqueles movimentos grandes nas cidades, né? Para poder tentar legalizar, buscar essa legalidade. Na época nós tínhamos uma credencial, né, Guilherme? Não era nenhuma, era credencial que chamava, né? Que era um decreto de lei, né? Era um decreto de lei, não era lei, a legalidade que a gente tinha, né? E aí a gente queria buscar essa legalidade, queria participar de igual com os outros, mas a gente era, aventureiro, a gente estava chegando num negócio que já tinha os barões da catraca e era muito difícil, né? Romper essa barreira. E foi muito trabalho, muita luta, tem muitas pessoas envolvidas nesse projeto, mas quem acreditou que podia acontecer, que podia realmente bater de frente, foi você, Guilherme. Eu falo isso com convicção, por fazer parte dessa história. Você acreditou quando ninguém acreditava, você correu atrás. A gente fala do começo da ATA como uma empresa que existia de fato, não de direito, porque ninguém ia colocar o nome, mas você foi lá, você colocou teu nome, você criou a Transcooper, aí nasce a Transcooper, né, que começa mesmo, a legalidade vem da Transcooper. Você criou a Transcooper. Para você montar uma cooperativa, não sei se todos sabem, mas tem que ter no mínimo 20 pessoas, 20 assinaturas, 20 pessoas responsáveis por aquele projeto. Se der certo, legal, e se der errado. Quem que quer estar num negócio que de repente, né? A responsabilidade ninguém queria. Ninguém queria colher os frutos, mas o prejuízo ou a causa do que podia acontecer, ninguém queria. E ele teve essa atitude, ele teve essa coragem, nos levou à legalidade, rompemos os barões da catraca. E um dia, eu lembro, Guilherme, eu estava lá na Vila Zilda já, e você apareceu, eu já te contei essa história, você apareceu lá em cima com a bandeira da Transcooper e uma do Brasil, cara, eu estava lá embaixo, olhei para aquilo assim, falei, sabe quando você fala você com Deus, só você mesmo, né? Exatamente. Emocionado, eu falei, agradecer a Deus, falei, poxa Deus, nunca eu imaginei que nós podíamos chegar
aonde a gente chegou agora. E é por isso que eu tenho essa admiração, esse respeito por você. Você nunca desistiu. Você sempre foi um cara batalhador, um cara que corre atrás e que enxerga além da curva. Eu quero só fazer uma ressalva aqui, Luiz, sobre comunidade, né? Exatamente. Eu lembro quando o Guilherme falou do calor, não foi calor não, ele tomou um sacode violento e só não foi pior porque tinha o movimento da comunidade, do pessoal lá, e ele falou assim pra mim, Márcio, eu nunca mais vou esquecer desse povo, eles salvaram a minha vida. Você pode repetir aí, te dou a palavra para você falar sobre esse assunto que você falou para mim. Administrativamente, o que você falou aí, eu acho importante você tocar nesse assunto, a comunidade, esse negócio de comunidade tocou você por essas questões sociais do qual você atravessou? O que acontece? Até emociona um pouco, é verdade isso daí que o Márcio falou. Todo mundo que é da periferia, independente de credo religioso, de cor, de raça, é tido pela alta sociedade como um segundo plano. Nunca vai ter espaço, só se ir para cima e reivindicar. O dia que esse pessoal do Sem Teto me socorreu, na verdade me socorreram mesmo. Eu estava com medo de ser assassinado ali, o ódio que estava no olho daqueles trogloditas ali, daquele pessoal do GCM, que é o seguinte, ali para eles foi um tapa na cara, né? O prefeito estava para chegar e tal. E o Pita naquele momento, né, ele já morreu, mas a verdade tem que ser dita, ele estava sendo sem vergonha, que ele estava fazendo o jogo dos fortes, Exatamente. dos poderosos. Exatamente. Depois que o Pita teve o problema do impeachment dele, aí sim, aí vem o Carlos Augusto Menberg, que era o chefe de governo dele, o secretário de governo dele, conversar com o nosso setor e pedir para nós apoiar o Pita para que tivesse algum movimento da cidade inserido dentro do não impeachment do Pita. Exato. E nós fizemos meio que uma troca aí. Tudo bem, nós vamos apoiar o prefeito aqui, tudo bem, tem os problemas dele, só que é o seguinte, nós queremos legalizar esse pessoal aqui. A troca que a gente quer é essa. Se ele prometer para nós que vai legalizar o nosso setor, o problema dele com a sociedade é dele, mas com a gente vai estar do lado dele até o fim. E ficamos com ele até o fim. E ele, depois de que apertou a mão, o Negrão foi outra pessoa. Correto. Ele realmente cumpriu. Ele foi a primeira pessoa que licitou o transporte na cidade. Era uma licitação que teve alguns problemas jurídicos aí. A Marta depois cancelou tudo por conta de falta de certidão, mas ele cumpriu a parte dele e nós cumprimos a nossa, né? E a gente entrava até em combate mesmo de rua, né? Porque era movimento de rua e a gente entrava na briga na política com os professores, desculpa aí os professores, mas a gente de vez em quando trocava umas porradas com os caras também, porque nós éramos Pita, né? A gente assumiu, a gente quer periferia, a gente quer homem, né? Sujeito homem, a gente fala, meu... Palavra dada, palavra cumprida. Desse jeito a nossa cara é essa daí. E a gente foi e o movimento cresceu. E eu fiquei muito grato com o pessoal do Movimento Sem Teto. Militei com o pessoal do movimento, não sem terra, sem teto do centro. Exatamente. Né? O pessoal, a base são petistas, né? São irmãos, tem irmãos aí que até hoje, né, tem uma consideração, um carinho muito grande, né? E eu aprendi muito com eles. O prédio do Tribunal Regional do Trabalho, quando o Nicolau Santos Neto, o juiz, né, desviou toda aquela fortuna e o prédio não saía, foi ocupado por nós, eu fiz parte daquela ocupação e nomeamos aí, demos o apelido para ele Nicolau Lau, porque roubou mesmo, né? Todo mundo sabe, não tem como não Lau. E a gente estava lá e eu comecei a militar mais nesses programas sociais e da sociedade como um todo, porque eu vi que só se conquista de verdade, enquanto cidadão da periferia, se dá a mão e ir junto mesmo e reivindicar, e só conquista na marra, porque de boa os caras não dão nada. Não dão nada, exatamente. Inclusive, gente, essa conversa vai se estender por muitos e muitos episódios. Hoje estamos aqui para essa abertura, né, para esse início, e contamos com você, Márcio, nessa luta também. Eu tenho mais uma perguntinha a lhe fazer. Como você vê essa transformação desta perua para hoje em dia ter essa estrutura dentro da periferia? Como você vê essa montagem toda dessa estrutura que vocês lutaram lá atrás se espalhar na cidade, na Zona Leste, na Zona Sul, organizadamente?
você e o presidente são pessoas que podem dar um norte para isso, para a galera entender um pouco melhor. Bom, é muito gostoso falar dessa história, né? O que eu vejo dentro da sua pergunta? Como, né? Muita entrega, primeiro entrega, confiança, sonhar além do alcance, né? Nada vai acontecer na nossa vida se não acontecer primeiro na nossa cabeça, na nossa mente, né? Então, e o Guilherme tinha uma coisa que ele falava muito, né? Márcio, tudo que é combinado não é caro e não pode dar errado. A gente tem que ser leal com o nosso grupo, com nossos sonhos e acreditar. Nunca vamos deixar de acreditar. Então, as E não deixar ninguém para trás, né, Marcelo? Exatamente, e não deixar ninguém para trás. A preocupação era sempre essa. Ótimo. Até aqueles que não acreditavam, e a gente sabia que não acreditava, mas estava fazendo parte, nós tínhamos que trazer. Ele falava assim, muitas vezes nós vamos ter que carregar a gente no colo, mas nós não vamos deixar ninguém para trás. Isso era uma das coisas que eu sempre admirei em você, Guilherme, essa sua a visão além do alcance, de acreditar, de correr atrás. Hoje eu vejo o Salve Periférico, vejo você junto com o Luiz, eu tenho certeza, porque o seu coração é um coração nobre, você é um cara de verdade, você é da periferia, você tem as suas origens, está onde você mora até hoje, e você é do povo. Então esse trabalho hoje, se existe, eu posso afirmar, se existe transporte alternativo na cidade de São Paulo, hoje, legal, é porque alguém acreditou primeiro, alguém se preparou para uma licitação. Quando veio a licitação da Marta, a Transcooper estava documentada, preparada e pronta para fazer parte e competir de igual para igual com os Barão da Catraca. Eu quero fazer aqui, nessa oportunidade, a minha gratidão a você por acreditar e por nos levar muito além dos nossos sonhos. Se não fosse um cara como você, que acredita, que luta, que se entrega, como você se entregou, talvez hoje nós éramos só uma história e não uma realidade. E nós hoje não somos só história, nós somos histórias e uma realidade. Nós chegamos aonde chegamos com muita luta, mas porque alguém acreditou primeiro, porque alguém se preparou, e minha gratidão e meu muito obrigado a você, Guilherme. Fechando com chave de ouro essa pauta do transporte, eu queria que você desse um breve relato dessa gestão, porque você como gestor, pelo que eu ouço, aí a gente ouve o movimento da rua, você como gestor está preparadíssimo para fazer gestão. Hoje em dia você já faz a gestão do Salve Periférico, mas você já fez a gestão do transporte público da Norte, que foi para Sul, para Leste, para Oeste, para a cidade. O mesmo modelo que foi usado nessas primeiras legalizações que foram feitas, você utilizou isso. Como você se sente se portando como um gestor? Eu me sinto muito grato, né? Muito gratificante essa nossa luta aí. O que acontece, presidente? Para você entender, o Pita, eu falei aqui que o Pita, quando ele apertou a mão, ele foi homem de verdade. Só que o Pita foi o mesmo cara que, antes do aperto de mão, aprovou uma lei que acabava com a nossa categoria, a médio e longo prazo, né? E a Transcooper, o Márcio lembrou bem, a Transcooper ela é de agosto de 97, 11 de agosto de 97. Até então a gente era todo mundo clandestino, até a nossa associação era clandestina, que era a CAO. E aí, a Transcooper, como ela já tinha o CNPJ, aí nós entramos com mandado de segurança contra a lei do Pita, perdemos, e depois entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade. A Transcooper não, mas ela provocou o procurador-geral, e o procurador-geral comprou essa ideia e entrou com uma ação de inconstitucionalidade e conseguimos derrubar aquela lei. Uma lei que custou caro para os grandes empresários do setor na época, e a gente derrubou aí com R$3. Então, e a partir daí, o que eu vi? Cada dia mais, eu já tinha visto isso, tinha que estudar. O que era o transporte? Transporte, ele tem algumas premissas legais que ele precisa cumprir. Que é a lei orgânica do município, que é a Carta Bandeirante, que é a Constituição Estadual, a Constituição Federal. Comecei a ler. Na época de Ata Norte, de Transcooper, eu era aquele mesmo cara de qualquer quebrado, o cara que gostava de jogar bola, não tinha compromisso com nada, sabe? Vivia o bom vivan e não queria nem saber de estudar, né? Se falasse de associação, desses papos, eu não sabia escrever o O com copo. Português clássico. Se pusesse um copo, escreveu o O, não sabia. Mas aí eu fui estudar isso. Não estudar na escola.
estudar comigo mesmo, que graças a Deus eu tenho essa parte de autodidata, eu aprendo fácil e fui vendo o que precisava e o que não precisava. Então essa questão da gestão do transporte, para mim, a partir do momento que eu sabia o que o administrador público era obrigado a respeitar, eu enquadrava os caras nessas ideias aí da legalidade, que eles estavam sendo descumpridores da lei. Exatamente. E aí eu vim com essa questão de duas frentes. Primeiro, saber para mim poder cobrar. Segundo, ajudar os co-irmãs de toda a cidade, né? A gente ajudou na licitação da Marta, que depois a Marta cancelou tudo, a todos se filiarem, porque o pessoal, como é todo mundo clandestino, acha que muita coisa não precisa. E a gente sabe, a gente que está aí trabalhando aí e auxiliando as comunidades, a gente sabe que tudo tem uma legislação que tem que ser respeitada. Então, eu levei o pessoal para dentro da OCESP, que é uma organização que tem das cooperativas, para tirar o certificado, que era exigência legal. Eu ajudei eles entenderem, interpretar um edital, como que é um edital, o que precisava cumprir para que todos ganhassem a licitação. E até o cara da UCESP, um amigo da UCESP, que tinha lá o superintendente, ele me falou assim: Guilherme, você tá ficando louco, cara. A Transcooper pode ganhar sozinha esse negócio. Só você ter os documentos, cara, não tem. Falei, só que eu vou diminuir meu exército. Exatamente. Junto com os caras, nós somos 6.000. Exatamente. E vai haver um respeito. E sem os caras, eu vou ficar com 1.700. Eu sou o próximo. Se eu pensar só em mim, amanhã eu sou o próximo. Tem que estar todo mundo junto. E graças a Deus todo mundo se respeitou, cada qual concorreu na sua área aí, e todo mundo ganhou, e a gente vem cada dia que passa aí melhorando o transporte. Foi bom para a cidade, por quê? Eu mesmo, foi até bom, viu, presidente? Você trouxe essas combinhas aqui, obrigado pelo mimo aí, presidente. Não, obrigado mesmo. Presidente, na Porque realidade... a minha era daquela cor ali, viu, presidente? Era bege. Presidente, quem manda Era são bege. elas, são elas. E a Meire fez questão de trazer, para você relembrar, para você se emocionar, algumas miniaturas da qual faz parte da sua história. É Eu acho verdade, muito bom. é verdade. A gente começou numa Kombi, eu mesmo comecei numa Kombi dessa cor aí. Uma Kombi bege, né? A gente não tinha nem cobrador, né, Marcião? Era aquela alavanca lá para economizar, que não era fácil, né? E o que aconteceu? Em uma das reuniões com o Pita, o presidente do sindicato dos ônibus na época, vira pro Pita e fala pro Pita o seguinte: ou o senhor fica com os combeiros, que é português, né? Ou o senhor fica com os combeiros, ou fica com os ônibus, senão nós vamos tirar os ônibus das ruas. E o Pita tinha acertado, já tinha que cumprir. E o Pita tinha a frente de trabalho. Nesse dia, aquele negrão ali me conquistou, que realmente ele estava com a gente. Ele chamou, falou: sinto muito de ouvir isso aí do presidente do sindicato, mas vem aqui, mostrou a fila que tinha da frente de trabalho. Se tirar os ônibus da rua, a frente de trabalho vai aumentar. Porque vai ser legalizado. Eu não estou aqui pedindo opinião. Estou querendo que vocês entrem num acordo, porque eu não quero que todos tenham bagunça na cidade. Todo mundo tem seu espaço já. Né? E eles só estão no sol, eles vão ter um pouquinho de sombra de hoje em diante, que é decisão de governo. Então é uma história, presidente, que até peço para você em próximos episódios aí do seu podcast. Parabéns pelo Salve Periférico, pela iniciativa do podcast. É uma história longa. Marcelo, obrigado por ter vindo aí, que você faz parte dessa história, sabe, pra gente, né, para nós dois que estávamos lá atrás, na clandestinidade total, né? Tem muita coisa que só não matamos ninguém, porque o resto tudo nós fizemos, né? Graças a Deus. Ninguém morreu pelo caminho aí na nossa mão, mas foi uma coisa aí bastante árdua, mas no final é gratificante, né? Porque hoje tá aí as garagens de ônibus, uma estrutura, e os ônibus da cidade hoje, se tem ônibus articulado, se tem ônibus com Wi-Fi, com ar-condicionado, deve-se todo mundo a essa perua aí. Esse início de trabalho. Porque se não é essa perua aí, os caras não iam investir, porque só investiram porque ia perder para a concorrência, né? Então, parabéns, mas obrigado pelo convite do presidente e você ter vindo, viu? Eu vou pedir para a produção não esquecer de estar agendando uma nova visita do nosso amigo Márcio aqui, porque a nossa conversa vai se estender por muitos e muitos episódios. E você é um cara importante para a cidade. Por mais que as pessoas não entendam, às vezes os bastidores é o que tem importância para a cidade. Porque tem gente que não aparece, mas ela na realidade ela faz acontecer. E você é um deles. Né? Nosso muito obrigado por você ter vindo. Pode falar aí a sua
considerações finais que você queira. Luizinho, eu estou muito grato a você, Guilherme, Luizinho, por ter sido convidado para fazer parte aqui com vocês. É uma honra para mim. Vai ficar marcado na minha biografia esse momento aqui especial de verdade para mim, porque eu estou diante de um cara que eu respeito, que eu admiro e que eu tenho muita gratidão, né? Como ele disse, essa perua aqui, se não fosse essa perua que ele acreditou, que ele deu seguimento, que muitas vezes carregou sozinho esse projeto, porque muitas pessoas desistiram, né? Porque não tinha, era muita pressão. Então eu sou muito grato por isso e eu quero dizer aqui o orgulho que eu tenho do Salve Periférico de conhecer o projeto, fazer parte de alguns movimentos com vocês, e é o que eu sempre falo, ninguém faz nada sozinho. E juntos nós somos muito mais fortes. E eu tenho certeza, Guilherme, Luizinho, essa junção de pessoas inteligentes, comprometidas com o social, vai fazer a diferença na vida de muita gente nas comunidades. E eu estou muito feliz por esse projeto de vocês e eu peço a Deus que continue abençoando e capacitando vocês cada dia mais. Vocês são escolhidos para estar à frente disso. Parabéns, viu? Obrigado, Márcio Correia. Obrigado pela sua visita. Marcião. Parabenizar a iniciativa do Salve com mais esse projeto aí do podcast, né, da Voz das Comunidades, que vai levar aí para dentro da comunidade mais uma forma de comunicação, né, de uma forma bem despojada aqui. Parabéns, viu, presidente, com essa iniciativa, uma iniciativa maravilhosa. A gente está aí para somar e ajudar no que for possível. E aí, os empresários que não conhecem o trabalho do Salve Periférico, acesse as redes sociais, se inscrever no Google Salve Periférico, já vai estar lá e ver aí o trabalho. E se puder ajudar, ajude, porque são mulheres e homens de fibra aí honestos que vêm fazendo um trabalho maravilhoso. Maravilha, ó. Tá aí as nossas redes sociais, vão estar embaixo aí para vocês verem. Meu muito obrigado a todos que estão aí do lado de lá. Agradecer a vocês a paciência, o carinho, o amor que tiveram. Nosso podcast volta em breve para todos vocês. Podcast A Voz das Comunidades, a voz que pode.